Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio finalmente decolou. Afinal de contas, o Renato se reinventou. Jean-Pierre é o novo camisa 10 do Brasil. Que joga esse rapaz. Os bastidores da melhora no time. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? Vamos juntos. Eu sei que tenho sido um crítico fervoroso de Renato Gaúcho à frente do Grêmio. Eu reconheço. E reconheço também a melhora no time nos últimos jogos, não só pelos resultados, mas por algumas mudanças, inclusive no jeito de armar a sua equipe do próprio treinador. E isso faz toda a diferença, né? O Renato não é incriticável, mas muitos torcedores gremistas confundem a figura do ídolo com a figura do técnico. O técnico lá à frente do banco de reservas, ele comete erros e acertos e ele pode sair do clube a qualquer momento, se assim entender o seu chefe, que é o presidente do clube. Mas sabemos, e eu sempre deixei muito claro em todos os vídeos que eu fiz aqui, questionando o encerramento de ciclo, questionando inclusive várias atitudes do Renato desde 2018, quando depois de o Grêmio vencer o Campeonato Gaúcho e a Recopa Sul-Americana, vem o segundo semestre, vem 2019, um ano completamente, digamos, frustrante para a torcida gremista, que imaginava uma sequência de títulos de trabalho, a coisa não acontece, declarações desastradas e especialmente algumas escolhas teimosas, que a gente via que não ia dar certo, mas o Renato prefere ter as suas convicções, como todos os técnicos têm, né? Mas eu sempre questionei, sempre quando falei no encerramento, possível encerramento de ciclo, de que o trabalho não era bom desde 2018, de que dessa vez o Renato precisava ser autoral, mais do que nunca. Ele já tinha sido, quando ele pega o time do Roger, e a gente sempre fala no time do Roger, eu não acho que o Roger tenha sido o responsável pelos títulos do Renato, não é isso, mas ele montou uma base, como o Filipão manteve, criou, é uma sequência. E o Renato tem todos os méritos pelo ciclo vitorioso, mas ele precisava encontrar soluções, porque ele havia perdido jogadores e principalmente não podia mais contar com o Maicon, o principal fiador do sistema tático, do jeito de jogar desse Grêmio há 4 anos, e o Everton Cebolinha, o cara da solução individual. Como foram em outros momentos, o Luan, de outra característica, mas o Pedro Rocha, o Fernandinho, o Cebolinha vinha sendo esse cara. E a gente apostava numa sequência de que o PP pudesse vir a ser, mas ele ainda visivelmente não estava pronto, como ainda não está no nível do Cebolinha. Como o Cebolinha não estava quando assume a titularidade, depois ele cresce muito, então o PP ainda pode ser esse jogador. Mas a gente falava aqui de que o Renato precisava realmente mexer nas suas ideias, refazer algumas convicções que ele tem sobre o time, para que o time tinha condições, sempre teve, para disputar todos os títulos e não abrir mão do Campeonato Brasileiro. E quando ele diz que o contrariado, que as pessoas disseram que o Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro e que isso nunca aconteceu, aconteceu. Quando ele resolve preservar jogadores antes de confrontos, às vezes até de forma exagerada, e fica focando nas Copas, a gente sabe que o Grêmio abre mão de um campeonato muito oferecido, um campeonato aberto, um campeonato muito disputado, em que hoje muitos postulantes aí podem ser campeões. E o Grêmio tem essa chance. E o Renato parecia abrir mão disso. Há uma clara mudança de filosofia, talvez pelos resultados dos adversários. Quando você vê o Flamengo, que imaginávamos todos que sobraria na temporada, tendo dificuldades, quando você vê o Palmeiras tendo que mudar de técnico no meio da temporada e agora parece que deu uma retomada aí com o Abel Ferreira, mas como todos os times enfrenta problemas de desfalques, com lesões, Covid e tudo mais, e tem o foco nas outras competições, o Atlético Mineiro, que ainda me parece ser o mais forte candidato ao título, também ficou 4 jogos sem vencer. E o Sampaoli é muito ainda desequilibrado, né? Faz gol, sofre, perde uns jogos que não dá para perder. Tá tudo aberto. Tá tudo assim, ó. Então, dentro desse cenário, é óbvio que o Grêmio tem chances, mas precisava prestar um pouquinho mais atenção no Campeonato Brasileiro.
E a coisa aconteceu. 4 vitórias seguidas, 33 pontos, hoje 5 pontos atrás do Galo, também com um jogo a menos. Assim como o Galo, que vai jogar no meio da semana, o Grêmio também tem um jogo a menos. Ou seja, em relação aos rivais, Flamengo, Inter, que está vivendo também uma reconstrução agora no meio do campeonato, no meio da temporada, o São Paulo, que voltou a chegar também, mas que a gente sabe que tem outras competições também, tudo isso tá no contexto. E o Grêmio, dentro disso tudo, dentro de um elenco que formou, não pode chegar? Só que precisava aqui, ó, saber que o brasileiro também é importante e que você também tem condições, mesmo com os problemas, mesmo com as oscilações. É óbvio que o Grêmio não vai conseguir jogar os 11 titulares em todos os jogos, né? Por conta de tudo que a gente está vivendo. Mas em alguns momentos você preserva um ou outro aqui e vai com força porque aqueles pontos são importantes. Essa mudança de mentalidade me parece clara e fundamental para que o Grêmio tenha dado esse sprint no Campeonato Brasileiro, especialmente num período em que você daqui a pouco não tem os jogos, as competições das Copas rolando, né? Ou quando você constrói uma vantagem, que foi o que aconteceu. O Grêmio não passou tão facilmente assim pelo Juventude, né? Foram 2 vitórias, é verdade, mas assim, o Juventude deu trabalho no primeiro jogo, no segundo, o jogo do Grêmio não estava sendo atrativo. E aí eu acho que essa diferença a gente precisa fazer. O Grêmio nesse momento não joga mais aquele futebol brilhante que a gente viu jogar há 2, 3 temporadas. Mas nesse momento, diante das dificuldades, ele precisa o quê? Ele precisa ser um pouco mais consistente, efetivo, mesmo que em alguns momentos não seja aquele jogo plástico. Aquele jogo plástico, ele dependia, como eu disse, da individualidade ou do Luan ou do Everton Cebolinha e do Maicon ou do Arthur, de jogadores que pisam na bola, colocam a bola no chão e fazem o time rodar. E dependia muito dos laterais também. O Léo Moura ainda estava numa grande fase, né, especialmente em 2017. O Cortez foi super importante naquele processo. Esse time meio que mudou o escopo, né? Apesar do Cortez estar hoje aí, tem o Diogo Barbosa, hoje tem o Vitor Ferraz ou o Orejuela, que são ótimos laterais também. Você precisa entender como o seu time joga. E aí o Grêmio tem jogadores, como a gente viu contra o Ceará, como o Matheus Henrique, que caiu de rendimento como todo time, mas que a gente sabe que tem muita bola. Tem bola, inclusive, para a seleção brasileira principal, como o próprio Tite já falou. O modelo de jogo dele faz com que ele seja lembrado. Só que ele caiu muito. Não sei se desfocou, uma questão mais pessoal e tal. Quando você recupera o Mateuzinho, e aí você tem o Darlan, você tem um meio-campo mais leve, né? Você tem um meio-campo mais leve. E aí o grande acerto, para mim, da temporada, do Renato, da direção. O Jean-Pierre volta para o time, mas o Jean-Pierre não só volta para o time. Me parece que caiu a ficha. A sensação que eu tive é que caiu a ficha do Renato. Porque em alguns momentos, e vocês vão lembrar, o Jean-Pierre era substituído todo jogo. Pelo Thiago Neves, pelo Robinho, pelo Tassiano. Ele não tinha sequência. Eu sei que ele teve lesão. Eu sei que muitas vezes ele não estava 100%. Eu sei que muitas vezes ele estava com problema pessoal. Mas faltava um carinho no Jean-Pierre. Faltava um carinho e uma atenção para entender o que esse rapaz representa. Esse rapaz é o mais novo camisa 10 do Brasil. Camisa 10. Aquele jogador que a gente se acostumou a ver. Daquele cara que pisa na bola, mas que não fica pensando no que está acontecendo, porque muita gente ainda acha que o Jean-Pierre é lento. Só que ele faz a bola andar. Ele faz o jogo correr. Com passe qualificado, com gols de falta. Quanto tempo a gente não vê isso? Um camisa 10 cobrando falta, fazendo gol, pifando o companheiro, chutando de fora da área. Ele é um meia clássico, raríssimo. Hoje você não encontra mais esse tipo de jogador. E o Grêmio tem dentro do seu elenco e parecia tratá-lo como se fosse qualquer um. Pois finalmente caiu a ficha do Renato, que inclusive, segundo a informação do clube, é que a ideia foi dele. Ó, toma a camisa 10, ela é tua. Porque a camisa 10 ela é simbólica, gente. Ela é simbólica, inclusive, para a confiança do jogador. E aí a gente viu o que ele fez contra o Ceará. Ah, mas era contra o Ceará, não importa. Ele destruiu, ele arregaçou, ele participou dos 4 gols, ele fez gol de falta, ele fez um cruzamento pro Diego Turin, que foi um negócio assim, um tapa que não é todo jogador que sabe fazer, gente. E o Grêmio parecia que tava, sabe, não dando bola pra isso. Como é que a camisa 10 era do Robinho e não era do Jean-Pierre, que vestia a 21? Ele sempre foi o 10 do time vestindo a 21, pois agora efetivamente o Jean-Pierre veste a camisa 10.
E a entrada dele no time, ela significa muito quando você não pode contar com o Maicon especialmente. Quando você precisa melhorar o teu nível técnico. O Grêmio precisava disso. O Grêmio estava conquistando alguns resultados meio que no abafa, com o centroavantão do jeito que o Renato gosta, e não tem problema nenhum, o Diego Souza tem ótimos números na temporada, esse Thurim é um centroavante fixo, de área, com posicionamento, com posição física, vai fazer muitos gols no Grêmio, o jeito de jogar vai favorecer ele, como favorece o Diego. O Ferreira entrando por um lado, o Alisson tá voltando aí, vai ser uma dor de cabeça. O Luiz Fernando também entrou, fez um bom jogo. O Grêmio tá com opções agora. Mas para mim, o nível técnico do time, ele aumenta quando você tem um cara do talento do Jean-Pierre. Finalmente, o Grêmio acordou em relação a isso. E a tendência, a partir de agora, é que o Grêmio comece a jogar melhor. E jogando melhor, você está mais próximo do resultado. E aí tem uma vantagem contra o Cuiabá para avançar na Copa do Brasil. Tem uma Libertadores pela frente, em que eu projetei uma dificuldade tremenda contra o Guarani do Paraguai, ainda projeto, mas hoje, de quando a gente viu o sorteio para agora, já pensa, opa, o Grêmio já melhorou, o Grêmio já evoluiu, agora o Grêmio começa a crescer no momento certo. Então sim, Renato, o Grêmio decolou, mas também porque você fez as mudanças necessárias e que bom que ele está sabendo se reinventar. E que bom também, eu sempre deixei isso claro, a gente não vê muito isso no futebol brasileiro. O treinador ter a chance de se reinventar no comando. Muitas vezes quando ele perde a mão no vestiário, perde a mão do time, ele é mandado embora. E a gente sabe que o Renato tem uma relação pactual com o Romildo Bolzan Júnior que vai fazer com que eles vão até o final do mandato. Era a chance dele. Eu queria ver isso. Eu queria ver o Renato se reinventando. Eu queria ver o Renato sendo autoral. Eu queria ver o Renato saindo dessas dificuldades e encontrando soluções. E ele está fazendo isso. Então eu preciso reconhecer. E aí, o Grêmio chegou? Decolou? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!